Olá, meu nome é Lorena Falcão, eu sou advogada e hoje gostaria de tratar com as senhoras e senhores a respeito da execução por quantia certa contra o devedor solvente. Então, como esse é um tema muito recorrente no nosso cotidiano, na advocacia em geral, vamos aperfeiçoar um pouco a nossa técnica através dessa análise dos artigos que tratam sobre o tema, o procedimento em si, e vamos potencializar os resultados da nossa advocacia, certo? Então, vamos primeiro falar a respeito de um panorama mais amplo, que é a própria execução. Trabalharemos alguns requisitos do título, do inadimplemento, mas não de maneira aprofundada. Esse momento é para trabalharmos a execução por quantia certa contra devedor solvente. Então, falaremos desde a citação, o arresto, a possibilidade do arresto executivo, vamos trazer a análise da penhora, como funciona a penhora, ou o pagamento, que já encerra a execução nesse momento, avaliação e atos expropriatórios, que são privativos dessa técnica processual de execução por quantia certa contra o devedor solvente. O pagamento, que é o fim do processo executivo, a sua extinção, e então uma peça prática, para que fique bem claro como devemos usar. É uma das peças mais simples mesmo, porque ela traz, o código traz bastante delimitado como que a gente deve proceder na execução. É muito mais simples do que o processo de conhecimento, por exemplo. Então, tenho certeza que será válido, apesar de ser mais simples, não tão complexo, será válido aprofundar os conhecimentos, justamente para que você comece o processo na dianteira já. E quando nós estamos falando, claro, aqui vamos potencializar a análise do advogado que trabalha para o credor, mas também vamos abordar assuntos relevantes para o devedor, que deve conhecer também, o advogado deve conhecer o direito para instruir o seu cliente, que no caso pode ser o devedor, o executado, a agir numa conduta processual de ética e de acordo com a existência ou a inexistência da dívida. Então, vamos trabalhar um pouco esses conceitos. Começamos falando sobre o processo executivo. O processo executivo, ele é uma técnica de atividade jurisdicional em que o Poder Judiciário age no intuito de satisfazer um direito. Satisfazer o direito que está num título executivo e que pertence ao credor. Esse título executivo, ele delimita qual é a obrigação e, por sua vez, diante do inadimplemento do devedor, ele se faz necessário o processo executivo para que, então, o credor alcance o seu direito, a satisfatividade do direito e a efetiva tutela jurisdicional. Então, quando falamos de processo executivo, estaremos falando a respeito de um conjunto de atividades práticas e materiais buscando justamente essa satisfação do credor, mas, claro, protegendo alguns requisitos mínimos, como a dignidade da pessoa humana do devedor também. Aqui na execução, nós vamos falar sobre o título executivo, num primeiro momento, porque é ele que traz a presunção daquele direito existir. O título executivo, ele é que vai delimitar qual é a obrigação a ser adimplida durante esse processo. E também falaremos do inadimplemento, que é propriamente a necessidade de buscar a tutela jurisdicional. Quando nos reportamos à execução, nós podemos visualizar no Código de Processo Civil uma série de procedimentos. Existe basicamente a execução autônoma, que em regra é a execução do título extrajudicial, e ele está ali no livro 2 do CPC. Existe o cumprimento de sentença, que desde 2002 e 2005 é uma fase processual dentro de uma ação sincrética. Vamos depois trabalhar um pouquinho mais esse contexto. E também existem as execuções especiais, como é o caso da execução contra a fazenda pública, a execução de alimentos, por exemplo. Então, dentro desse contexto da tutela jurisdicional executiva, nós podemos trabalhar procedimentos diferentes. A nossa aula de hoje vai falar sobre o nosso primeiro exemplo, os títulos executivos extrajudiciais com obrigação de pagar quantia certa, sendo autuados por um processo autônomo. Então, é necessário que o credor, ele ingresse com uma ação judicial justamente para obter essa quantia certa através do processo. E o título que embasa é o título extrajudicial.
A respeito dos nossos requisitos, o artigo 580 traz que a execução ela deve ser sempre instaurada quando o devedor que não satisfaz a sua obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em um título executivo. O que significa essa delimitação de obrigação certa, líquida e exigível? Pois bem, essa é a primeira etapa para que a gente possa falar em processo executivo. Como eu mencionei um pouquinho antes, o processo executivo, ele é baseado num título executivo. E esse título, ele traz a presunção da existência desse direito, que é confirmada no decorrer do processo executivo, e que torna, por exemplo, diferente do processo de conhecimento, em que o direito tem que ser declarado, reconhecido, exige a necessidade da condenação, exige uma série de atos de conhecimento do juiz, de cognição exauriente a respeito daquele direito, para que então, ao final do processo, depois de ampla defesa, contraditório, produção de provas e tudo mais, para que ele venha trazer então um título executivo, que é a sentença, o acórdão em caso de algum recurso, e esse título, então, depois de transitado em julgado, vai ser sim executado pela técnica do cumprimento de sentença, que é uma fase processual logo após o reconhecimento do direito. Entretanto, aqui nós estamos trabalhando no contexto do título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial, e nisso também o judicial, ele deve trazer certeza, liquidez e exigibilidade. No judicial, nós teremos uma pequena relativização quanto à questão da liquidez.